No Sudeste, mais ou menos no Rio de Janeiro e no Oeste Paulista, né? E no Nordeste é onde tem a grande produção de açúcar no Brasil. E não é à toa que o charque pelotense vai ser exportado para essas regiões, né? É Rio de Janeiro, depois Recife e Salvador. Uma quantidade menor desse charque vai para Havana, em Cuba, que também era uma grande produtora de açúcar. Uma quantidade menor vai para Lisboa, porque esse charque ele também alimentava a tripulação dos navios, né? Os marinheiros comiam charque, e uma parte pequena também vai para os Estados Unidos. E na década de 1850, o Rio Grande do Sul vai perder o mercado carioca, tá? Para o charque argentino e uruguaio. Então, cada vez mais o charque pelotense vai ser enviado para Salvador e para Recife. Essa elite, toda essa riqueza que ela produziu, né, na verdade, essa economia, também vai favorecer a entrada de artigos de luxo, né? Então, Pelotas vai se destacar por isso, por uma elite que consome, né, todo tipo de arte, pianos, carruagens, né? E isso também, né, só é possível a entrada dessas mercadorias, né, por conta das exportações desses produtos. Então, né, essa entrada de divisas que vai favorecer, então, a compra desses artigos. E Pelotas vai ser o grande polo comercial da metade sul. Pessoas do interior do Rio Grande do Sul, grandes fazendeiros, vão vir para cá. E que a gente tem que pensar que é porque é uma região mais litorânea que está mais vinculada ao Porto de Rio Grande, em que tem acesso a uma diversidade de mercadorias, que tem acesso, contato com comerciantes de outros países, né? O Saint-Hilaire teve na casa do Gonçalves Chaves, o charqueador, deixou registrado lá que Gonçalves Chaves falava, né, além do português, óbvio, latim, francês, que era um cara bastante letrado, né, conhecia bons hábitos, né, na visão desse viajante, né, e o Gonçalves Chaves era um comerciante, né, o comerciante foi vereador em Rio Grande, foi comerciante, tinha acesso a esse tipo de cultura, né, mais europeia.